Olá! Hoje a gente vai explorar o sétimo e último princípio hermético, o princípio de gênero. E olha, é muito importante a gente começar esclarecendo uma coisa. Isso aqui não tem a ver com identidade ou biologia como a gente entende hoje, tá? Nós estamos falando de uma lei cósmica, um verdadeiro motor que impulsiona toda e qualquer criação no universo. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Essa frase do Kybalion é o ponto de partida de tudo. Parece simples, né? Mas dentro dela está a chave para entender como qualquer coisa, de um simples átomo até uma galáxia inteira, vem a existir. É uma afirmação muito, mas muito profunda sobre a natureza da realidade. Então fica a grande pergunta, se não é sobre sexo biológico, o que é esse tal de gênero universal? Como é que ele funciona em todos os planos? Bom, é exatamente isso que a gente vai decifrar, começando pela distinção que é a mais importante de todas. E aqui está o pulo do gato. A filosofia hermética é muito clara. Gênero é um princípio de criação. O sexo biológico que a gente conhece é só uma das infinitas manifestações disso no plano físico. Pensem no gênero hermético como duas energias que se completam, sabe? Uma que dá o impulso inicial e outra que pega esse impulso e gera. E essas energias estão presentes em absolutamente tudo. Para a gente deixar isso bem concreto, vamos começar pelo nível mais fundamental que existe, o plano físico. Vamos dar uma olhada em como essa dança entre os princípios masculino e feminino constrói a própria matéria que forma o nosso mundo. Exatamente. E isso aqui não é só uma metáfora, viu? Para os hermetistas, o princípio de gênero é literalmente a mecânica por trás da formação de um átomo. É a força que dá origem a tudo que a gente pode ver e tocar. Agora, olhem que fascinante essa aplicação prática. Pensem na formação de um átomo. O princípio masculino funciona como a carga positiva, que projeta sua energia. Já o princípio feminino age como a carga negativa, que é atraída por essa energia e começa o trabalho ativo de dar forma a algo. E a união dos dois, bem, dá origem ao átomo. É um ciclo perfeito. Mas tem um detalhe aqui na forma de falar que é crucial. Se o princípio feminino corresponde à carga elétrica negativa, por que a filosofia hermética evita usar a palavra negativo para descrever esse princípio? A razão para isso é filosófica e é bem profunda. A palavra negativo pode dar uma ideia de algo passivo, de oposição ou até de ser inferior, né? No hermetismo, o princípio feminino é exatamente o contrário, é a força ativa da criação. Ele recebe o impulso, a semente, e a partir daí faz todo o trabalho de dar forma, de nutrir, de manifestar aquilo que é novo. Não é um parceiro passivo, de jeito nenhum. É o verdadeiro motor da geração. Ok, agora vamos ampliar um pouco essa visão. Essa dinâmica toda não acontece só com os átomos, não. Ela é um padrão universal. Um projeto que se repete em qualquer processo de criação, seja ele físico, mental ou até espiritual. Todo e qualquer ato de criação segue esses 3 passos. Primeiro, a iniciação. O princípio masculino projeta a vontade, a ideia inicial. Depois, vem a geração. O princípio feminino acolhe essa ideia e começa o trabalho ativo de desenvolver aquilo. E por fim, a manifestação, o resultado concreto da união dos dois, que pode ser uma obra de arte, uma empresa, o que for. E agora, vamos levar esse conceito para um outro nível, para uma escala cósmica. Se preparem, porque o hermetismo apresenta aqui uma hipótese muito, mas muito audaciosa, que pode mudar o jeito como a gente enxerga uma das forças mais básicas do universo. Pensem naquela força que está em todo lugar no cosmos, aquela que mantém os planetas girando e as galáxias unidas. Pois é, os textos herméticos sugerem que a verdadeira origem dessa força pode ser, na verdade, uma manifestação do princípio de gênero. E se a atração que a gente chama de gravidade for muito mais do que só uma propriedade da matéria? E se ela for a expressão, em uma escala gigantesca, de um desejo que faz parte da própria existência? E essa ideia é simplesmente brilhante. Nessa visão, a gravitação é a manifestação física da tendência natural que os princípios masculino e feminino têm de se unir para criar. É como se fosse o desejo cósmico de gerar se expressando como uma lei da física. Uma ideia, convenhamos, de tirar o fôlego. Então, quando a gente começa a conectar os pontos, do subatômico ao cósmico, um padrão único começa a aparecer. Um projeto de criação universal, baseado na interação dessas duas forças que se complementam. E com isso, a gente volta para a frase do início. Só que agora ela não parece mais um enigma, certo? Ela soa com uma descrição precisa da realidade. O gênero está em tudo.
Porque a criação está acontecendo em todo lugar, o tempo todo, impulsionada por essa dança eterna entre os princípios. Então, só para a gente amarrar as ideias principais, o gênero no sentido hermético é o mecanismo da criação. Ele funciona pela dança entre uma energia que projeta e outra que gera. E esse padrão, ele está literalmente por toda parte, basta a gente saber como olhar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Com essa nova lente para enxergar o mundo, onde mais a gente consegue perceber essa dança de energias acontecendo? Na arte, nos negócios, na natureza? Ou quem sabe até no jeito como os nossos pensamentos fluem? A resposta, segundo o hermetismo, é bem simples: em todo lugar.